Começar então? Vamos lá. Chegou o meio-dia, né? Quem terminou de ler a obra? Quem terminou de ler a obra? Dona Mel, Dona Mari, Dona Andréia também leu? Terminou não? Não, mas eu li os áudios do Ah, então tá. Quem mais terminou? Beleza. E a Dona Mariana ali também. É. E esse que vos fala também, tem que ler, né? Mas é aquela, ainda há tempo de ler, né? E temos um outro encontro ainda, né? Eu abri a oportunidade de vocês participarem do encontro online também, né? Porque a gente abriu o clube para o Brasil, então tem mais gente aí para participar, né? Então, às vezes perdeu a leitura aqui, vocês podem ler, né? Ler para o encontro virtual. Então, ou tem gente também que não tem mais o que fazer, vai participar do presencial e do virtual, né? Que é eu no meu caso, né? Mas assim, eu espero que vocês terminem de ler, né? Assim, mesmo que seja o projeto do ano, não, eu vou ler, até o final do ano eu vou ler isso aqui, né? Mas é isso, pessoal. Vamos lá, então, vamos começar. Como sempre, todos os encontros eu coloco uma citação do Goethe, que é o nosso patrono aqui do clube, né? E aí, tudo bem? Fica à vontade. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Então eu coloco sempre uma citação do Goethe para empurrar a nossa discussão aqui. Ana Paula vai ler pra gente uma citação do Goethe. Vamos lá, prestem atenção. Este é o mais feliz dos homens, o que consegue colocar o fim de sua vida em conexão com o começo. Todo mundo conseguiu escutar? Então vamos lá, novamente, amor. Este é o mais feliz dos homens, o que consegue colocar o fim da sua vida em conexão com o começo. Olha só. Este é o mais feliz dos homens. Este é o mais feliz dos homens. O que consegue colocar o fim da sua vida em conexão com o começo. Isso disse o Goethe aí alguma vez na vida e colocaram no livrinho de ideias dele. Vamos parar para pensar um pouco nessa citação aí. Mais feliz dos homens. Então aí a gente já tem duas ideias aí, né? Ideia de felicidade, ideia de homem. O que consegue colocar o fim da sua vida em conexão com o início. Fim da vida com o começo. Uma ideia muito que linear de tempo, né? Uma ideia muito linear de tempo. É ou não é uma das coisas que o Nietzsche vai bater aqui nessa obra? A ideia de conectar o fim da vida com o começo para perceber o que é felicidade. Então perceba que essa frase aqui, ela foi escolhida não para reafirmar ou tentar se aproximar do Nietzsche, mas para mostrar exatamente o contrário, né? É uma frase que diz praticamente tudo ao contrário do que o Nietzsche vai dizer nessa obra, né? Ideia de felicidade, ideia de homem, ideia de tempo, ideia de ligar o começo da vida ao fim da vida, para se avaliar se foi uma vida legal ou não. Não me parece uma ideia muito nietzschiana. Pelo contrário. Afinal de contas, o Nietzsche vai avaliar uma vida não apenas baseada na felicidade, né? Mas baseado em também em quê? Sofrimento, né? Dor, rejeição, desprezo.
trágico. Uma ideia de trágico da vida. Então vamos lá, o Zaratustra então. Né? É uma obra que eu sempre quis ler. Né? Não achei meia dúzia de malucos para ler comigo. Mas encontrei. Né? Eu, durante a minha graduação de filosofia, eu li exatamente aquele capítulo que eu indiquei para vocês, meio como um resuminho, né? Da filosofia do Nietzsche, né? Ou pelo menos da própria obra. Né? Só que ficou engasgado na garganta, que não, eu tenho que ler essa obra ainda, eu tenho que ler. Né? Então, Zaratustra, vocês têm uma ideia de quem foi Zaratustra? Zaratustra, o Nietzsche, vamos prestar atenção, o Nietzsche é um filósofo que gosta de brincar com as coisas, gosta de parodiar, né? Essa coisa de terminar os capítulos falando, assim falou Zaratustra. É, querendo ou não, uma forma de brincar, né, com as tradições orientais, né? Dizem que vários textos de Buda tinha isso, né? E assim falou o iluminado, e assim falou o desperto, né? Então já tem uma brincadeira um pouco com o budismo aí. O tom da obra é um tom também até profético, bíblico, vamos dizer assim. Né? Afinal de contas, ele é um profeta. Um profeta daquele que está por vir. Do grande meio-dia, daquele que vai superar o homem. Né? Mas então o Zaratustra, ele é então essa figura histórica que o Nietzsche pescou lá do Oriente, lá da Pérsia, né? Que é o tal do Zoroastro, ou Zaratustra também, né? Que foi lá para cerca de 1000 anos antes de Cristo, tá? Um camarada que falou, olha, o mundo aí é uma contradição entre bem e mal, uma luta entre bem e mal. Né? E aí o Nietzsche, caminhando pelos Alpes suíços, né? Pelas montanhas, olha a influência. Passeando ali pelas montanhas, ali pelos Alpes, etc. Ele teve um insight, ele falou, cara, eu tenho que escrever, né? Sobre, pelo menos com esse cenário aqui, né, dos Alpes. Né? E ele recorre ao Zaratustra pensando o seguinte, olha, esse cara, ele é um dos fundadores de uma moralidade baseada numa dualidade de bem e mal. Bem e mal. Então nada mais engraçado e paródico do que trazer o próprio profeta Zaratustra para quebrar as tábuas daquilo que é bem e mal. Então o próprio Zaratustra funcionando agora não como profeta, mas como um antiprofeta. Né? Um antiprofeta. Para superar bem e mal. Isso que nós dizemos como bem e isso que nós dizemos como mal. Então o título da obra é Assim Falou Zaratustra e o subtítulo é Um Livro para Todos e para Ninguém. Né? Não é uma obra agradável para todos, mas ela é escrita para todos. E por ela não ser tão unânime, ou por ela ser afrontosa em relação à nossa moralidade, acaba se tornando um livro também para ninguém. Então esse possivelmente é o nosso encontro mais vazio do Zaratustra, do clube. Primeiro porque muitas pessoas antes de ler já tiveram o preconceito. Né? E isso é uma coisa ruim. Uma coisa ruim. Como é que você julga um livro antes de ler? Aí tem aquelas ideias, o Nietzsche é papapá, o Nietzsche é aquilo. Cara, isso é livro, cara. Nietzsche é inalcançável, né? É, como se fosse uma coisa inalcançável, uma coisa assim, né? Ou também problemática até para as suas concepções de fé. E isso a gente tem que levar em consideração. Muitas pessoas não leram essa obra porque se sentiram incomodados. Né? Fala, como que eu vou ler um livro que fala da morte de Deus? Como que eu vou ler um livro
que fala que a compaixão é um problema. Como que eu vou ler um livro que fala não ame o próximo? Até debocha, né? Até debo- Uma ironia em relação a isso. Exatamente. Ame o distante, ele fala. Aí você fala, meu Deus, né? Como é que um livro desse não foi proibido? Você tem que incomodar, né? Você tem que ir lá incomodar o seu próximo e tal, assim. Ele provoca, dessa questão da fé, há sempre uma provocação, né? Nas colocações. Exato. Ele coloca sempre os bons e justos, né? Ele fala dos bons e justos. Isso. Uma ironia, né? É. Se dizem bons e justos, será que Então, assim, o Nietzsche, ele tá nesse hiperfoco aqui, nesse projeto de destruir tudo que foi construído antes dele. Simples assim. Tanto é que a filosofia dele, ele fala que a filosofia dele é feita a golpes de martelo. A marteladas. A marretas, né? Quebrar tábuas, paredes que criaram ao longo de nossa história ocidental, que nos fizeram privilegiar a morte e não a vida. Que nos fizeram privilegiar o além-mundo e não o mundo. Vai ter um capítulo chamado, né, Os Transmundanos. Então, ele é um livro para todo mundo. Por quê? Porque ele está questionando o chão moral, o chão social que nós construímos durante 2.500 anos. Só que, ao mesmo tempo, todos não querem também ouvir. Não é essa uma das críticas que ele mesmo faz no final da obra sobre o povo, a plebe? Eles não vão me escutar. Eles não vão me escutar. Eu tive o erro de descer da minha montanha, ir em direção ao mercado, falar e sair de lá carregando um cadáver. Que é o cadáver lá do equilibrista, né? Então é um livro para todos, porque todo mundo deveria estar em contato com isso. Mas ao mesmo tempo é um livro que esses todos aí não querem escutar. Então é um livro para todos e para ninguém. Para mim, esse título é genial para mim. Genial. E aí, se vocês pegarem no roteiro, eu já coloco lá em cima lá uma citaçãozinha, né? Lá em cima, lá, ó. Antes de começarem as numerações do roteiro, que eu vou os primeiros 5 tópicos do roteiro eu vou ter que trocar a ordem, tá? Mas lá em cima tá escrito assim, sobre o título, eu coloco uma citação que ele mesmo coloca aí na obra. Olha, quando vim aos homens pela primeira vez, cometi a tolice do eremita. A grande tolice. Apresentei-me ao mercado. E ao falar com todos, falei com ninguém. Exatamente na 4ª parte do livro, que é um capítulo grande, né, sobre o homem mais elevado. Vamos ao roteiro, então. Vamos lá. Eu quero que vocês peguem aí as citações que estão ali na linha de número 7 do roteiro. Se eu não me engano, é a 3ª página. Vamos começar por aqui. São 2 citações, uma que está no prólogo e outra que está também na primeira parte do capítulo do Pálido Criminoso. Esses títulos são maravilhosos também, né? Maravilhosos. Uma obra que foi escrita, né, de maneira muito rápida e que depois foi compilada, as 4 partes foram compiladas pela irmã do Nietzsche, a Elisabeth Nietzsche, na década de 90, né, que é exatamente a década que o Nietzsche já está completamente fora, né, fora da racionalidade, vamos dizer assim. A psique já é completamente comprometida, né? E a irmã dele se apropria de todo o seu arquivo e até manipula muita coisa. E aí ela junta as 4 partes do Zaratustra e começa a difundir, né? Então o Nietzsche não publicou essa obra como nós conhecemos. Ele publicou as partes. E aí a irmã juntou e publicou. Então uma obra que ela, da trajetória intelectual do Nietzsche, que tem mais ou menos uns 16 anos,
né, entre 72 até 888, né, Nietzsche, mais ou menos 16 anos. 72 começa com o nascimento da tragédia, né, e vai terminar lá com o Eis o Homem, que é a autobiografia dele. O Zaratustra fica exatamente em 83, 84, 85. Né? Então, muitas coisas são desenvolvidas e chegam até Zaratustra, e muitas coisas vão partir de Zaratustra para frente. Então, muitas das ideias estão aqui germinadas em Zaratustra, que serão desenvolvidas depois em Genealogia da Moral, e Além de Bem e Mal, em Crepúsculo dos Ídolos e também em Eis o Homem. Tá? E para o Nietzsche, essa daqui é a maior obra que ele escreveu. Tá? Vamos lá então na nossa citação, as duas citações que estão dentro da linha 7 aqui do nosso roteiro. Vamos lá. Zaratustra, porém, observava o povo admirado. Então falou assim: o homem é uma corda, estendida entre o animal e o além do homem. Uma corda por sobre o abismo. Um perigoso atravessar. Um perigoso estar a caminho. Um perigoso olhar para trás. Um perigoso arrepiar-se e estacar. O que é grandioso no homem é que ele seja uma ponte e não um fim. Olha aí, uma ponte e não um fim. O que pode ser amado no homem é que ele seja uma passagem e um ocaso. E aí a outra citação embaixo é: que é este homem? Um amontoado de doenças que estendem os braços ao mundo através do espírito. Lá querem capturar sua presa. Que é este homem? Um emaranhado de serpentes selvagens que raramente têm paz entre si, de modo que saem por conta própria buscando presas pelo mundo. Então aqui, gente, nós temos já o primeiro ponto que a gente não pode sair daqui sem falar. O homem. O homem. A ideia de homem. Né? O que vocês acharam? Querem pontuar alguma coisa dentro dessa citação aqui? Olha só que coisa. Um perigoso atravessar. Um perigoso olhar para trás. Uma ponte e não um fim. Que já nos conecta lá com a frase do Goethe. A gente teria referências aqui, por exemplo, em Grande Sertão Veredas, né? Grande Sertão Veredas termina assim, não é? Existe homem humano, travessia. Então Nietzsche, o que ele está querendo aqui? Ele quer mostrar que, como ele sendo um médico da nossa civilização, o homem está doente. E ele, além de ser doente, ele ainda quer contaminar os seus próximos ainda. Seja com uma ideia de espírito, seja com uma ideia de vida pós-morte, seja com uma ideia de segurar os seus instintos e suas paixões, seja uma promessa de felicidade, de redenção, da volta de um ser. Né? Eu quero deixar muito claro para vocês aqui que nem tudo que eu leio eu concordo. Tá? Tudo que eu leio eu concordo. Apesar de eu estar lendo o Zaratustra, eu sou cristão, por exemplo. Aí vocês vão falar: mas eu não estou acreditando no negócio desse. E você só pode ser maluco. Né? Como é que você está lendo um negócio desse? É exatamente por isso que eu estou aqui. Né? Então, assim, as coisas que eu falar aqui são coisas sobre a obra, tá? Na hora que eu tiver que falar uma coisa minha, eu vou... Vocês concordam com essa ideia do Nietzsche aqui? De que o homem ele é doente, de que o homem ele leva essas doenças de seu espírito para os outros? Vocês acreditam que essa moral tem que ser superada de nosso tempo? Hã? Mas às vezes eu acho que ele leva o Nietzsche ao extremo. Às vezes dá a impressão de que ele acha que se tiver vontade de matar alguém, você vai matar e tá tudo certo. Faz parte do relacionamento.
Quebrar as antigas casas, mudar algumas coisas na nossa sociedade. E aí, superando esse homem? Pode falar, pode falar. Eu concordo, porque a gente vê que nós ruminamos o tempo todo coisas que a gente precisa resolver e mostrar o nosso alcance, a gente sempre está projetando para o outro, para o aluno. Lá quando ele fala desse comportamento de ruminar, é uma coisa bem atual, né? Desde a nossa existência. Interessante, interessante. A gente poderia desdobrar isso aí para muitas coisas, né? Para uma das ideias que vai aparecer aqui mais à frente, que é a ideia de ressentimento, por exemplo. Mas nós podemos falar também numa ideia de rancor, numa ideia de ansiedade, né? Então, assim, o interessante é que o Nietzsche, ele vem com uma visão de superar a ideia de homem, de destruir a ideia que nós construímos de homem, que é peculiar na história do pensamento humano, né? É peculiar, muito peculiar. Porque, por exemplo, na Idade Moderna, os teóricos políticos, né, eles desenvolveram ideias tentando resgatar uma ideia de estado de natureza, por exemplo. Estado de natureza. Né? Alguns colocaram que esse estado de natureza ele era legal e outros colocaram que ele era caótico, perigoso. Né? Thomas Hobbes, por exemplo, falou que o homem é o lobo do homem nesse estado de natureza. Logo, é um estado de guerra de todos contra todos. Logo, o Estado tem que aparecer para manipular interesses e fazer com que as pessoas tenham um mínimo de dignidade para viver. Né? É Hobbes. Está dentro ali da herança do contratualismo. Né? Aí nós temos depois Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau fala, olha, é pelo contrário, é a partir do momento que o Estado apareceu, pelo menos esse Estado que nós estamos vivendo aí, que ele sufocou aquele homem do estado de natureza que ele era bom. Já ouviram falar essa história de que o homem é bom por natureza e é a sociedade que o corrompe? Hã? O Rousseau, isso. Então percebam, temos um movimento do Hobbes de que sair do estado de natureza para o estado é algo para superar esse homem aí animalesco, selvagem, violento, porque ele é ruim por natureza. Enquanto que o Rousseau fala, olha, nós transitamos de um estado primitivo para o estado e esse estado, na verdade, ele sufoca as pessoas e ele coloca as pessoas em concorrência. Então é bom a gente voltar para o estado, até resgatar um certo estado de natureza, né? E o contrato social tem que ser pactuado, baseado um pouco nessa bondade inata do ser humano. Perceba que é um movimento muito de vai e volta, vai e volta, vai e volta. O Nietzsche não está fazendo isso, né? O Nietzsche parece que ele está querendo o quê? Além, superar o homem. A filosofia não está preparada para isso, não. Não está preparada. Então que ele fala no Eis o Homem, eu não sou um homem, eu sou uma dinamite. Eu vim para demolir tudo que vocês construíram. Eu sou o futuro, ele diz. Por que eu escrevo livros tão bons? Por que eu sou tão sábio? São os capítulos do livro dele, viu? Por que eu sou mais inteligente? Por que eu sou o futuro? Por que eu sou o destino, ele fala. Ele está pensando no futuro. Aí vocês falam, Bruno, mas essa ideia de futuro me parece uma ideia do passado. Não é? Não parece que a ideia de futuro virou uma ideia do passado? Vocês concordam com isso? Porque qual era a ideia lá do século XVIII e XIX, né? Que o futuro será melhor que o passado. No nosso futuro nós teremos mais liberdade, nós teremos mais acesso a bens, a recursos, seremos mais livres e mais felizes. O progresso. Ordem, progresso. Positivismo.
Aí a gente chega no século XX, nós temos o futurismo. Futurismo. Que na verdade era uma manifestação artística do fascismo. Fernanda vai fazer Enem esse ano. Você ainda não está no segundo... Daqui 2 anos? Vai fazer Enem. Vai na parte de arte, de literatura, vai usar sobre o futurismo. E aí o futurismo ele se aproximou do quê? Do fascismo italiano. E o fascismo italiano era assim com o nazismo. E o nazismo recorreu aos arquivos de Friedrich Nietzsche em Weimar. Arquivos que foram organizados pela irmã de Nietzsche. Que facilitou. Abriu a porta dos fundos e falou: venha aqui ver. Venha ver o além do homem aqui. Venha ver. Né? Será que o homem ariano não é o além do homem? Né? Então percebam como é que essas coisas vão se conectando. Né? Talvez uma espiral de caos. Né? Talvez uma espiral de caos. Né? Então é interessante isso notar, tá, gente? É muito curioso essa superação do homem pensando no futuro. Enquanto que os outros movimentos tentavam sempre olhar para trás. Olhar, não, vamos voltar então ao estado de natureza e corrigi-lo, ou vamos negar esse estado de natureza e construir aí um Leviatã. Um ídolo, como vai dizer o Nietzsche. Nós vamos ver daqui a pouco a crítica ao Estado, né? Nietzsche critica o Estado no Zaratustra? E bastante, né? E bastante. É o Estado que vai fazer com que o povo perca a sua pluralidade, a sua diversidade ao Estado. Então vocês percebem que o Nietzsche está disposto a quebrar tudo. É o crepúsculo dos ídolos. Ele está querendo colocar esses ídolos numa noite, numa meia-noite, para que ele possa no outro dia acordar, ter a sua aurora e chegar ao grande meio-dia, que é quando todos os valores serão superados. Eu tô quase um Zaratustra aqui hoje, né? Então essa é uma ideia, escrevam aí a ideia de homem, o conceito de homem, a gente pode delinear aqui, tá? Nessa parte do nosso roteiro. Vamos agora para a linha 2 do roteiro. Aqui nós vamos ter a ideia do além do homem. Tivemos que falar antes do homem. O que é esse homem aí? Esse homem que ele é doente, ele tenta levar essa doença para frente, né? Ele tenta levar essa negação da vida para frente. Vamos lá então ler. Uma citação que eu peguei lá no prólogo, sessão 3, logo no início, né? Até li com o pessoal na turma. Ao chegar à cidade mais próxima, à beira da floresta, o Zaratustra encontrou o povo reunido no mercado, praça pública. Chegou bem ali, ó, na feirinha da entrequadra ali. Botou uma banqueta lá, ligou a JBL. Vim aqui agora, né? E aí o povo estava reunido para ver um equilibrista. E aí o Zaratustra falou assim ao povo. Com um terno maior como o tamanho dele, né? Claro, né? Um sapato surrado. Aí falou assim: eu vos ensino o além do homem. Imaginem, gente, a situação. Imaginem. O homem é algo que deve ser superado. Que fizestes vós para superá-lo? Todos os entes até agora criaram algo para além de si, e vós quereis ser a vazante dessa grande enchente? Preferis retornar ao animal do que superar ao homem? Que é o símio para o homem? Uma zombaria, uma vergonha dolorosa. E isso justamente deve o homem ser para o além do homem. Uma zombaria ou uma vergonha dolorosa. O que é esse além do homem? Nós lemos na nossa tradução da LPM, super-homem, né? Super-homem. É uma tradução já imprecisa, não vale mais. É além do homem. Porque o que é um super-homem? É um homem elevado a uma tal potência, né? É um homem elevado, sei lá, ao cubo. A enésima potência. O Nietzsche quer isso? Não. Imaginou?
Imaginou? Você é lá uma seta, que nem por exemplo, lá os samanas lá do Siddhartha. Saem do mundo, negam o corpo, negam todos os prazeres. E aí o super-homem vai ser a amplificação disso. Não é. O Nietzsche não quer isso. O Nietzsche ele quer que essa ideia de homem morra, acabe. Né? E o que é então esse além do homem? Interessante, né? Porque no final da obra, quem teve a oportunidade de chegar ao final da obra, espero que todos cheguem lá, tá? Mesmo que demore 2 anos, mesmo que demore... Ou quando eu estudava pro Enem, né? Eu falava, eu vou passar em medicina, nem que seja a última coisa que eu faça na vida. Né? Então que o Zaratustra seja a última coisa. Então, leiam, né? Mas olha que interessante, lá no final da obra, eu rezo a Deus que chegue ao final da obra. O Zaratustra, ele está na caverna com vários homens elevados. Vários homens elevados. Tem lá reis, tem um feiticeiro, tem uma galerinha lá com ele lá. E todos são o quê? Todos são homens. Aí vocês falam, aí vocês podem me perguntar, mas peraí, então o além do homem parece que vai ser o quê? Um homem. Aí aqui já é meio... A galera que ele reúne como os pretensos homens superiores são reis, são eruditos. Em nenhum momento ele coloca lá uma mulher, por exemplo. Uma mulher. Oi? É. O homem de seu tempo, né? Ele está restrito ali, né? Mas o interessante é que no último capítulo, quando ele tem o sinal, o que é o sinal que ele recebe? O leão. É o leão. Porque quais são as 3 transformações? É o camelo, leão. Lá, quem aparece dócil, com a sua juba? O leão. O leão está falando, olha, eu estou aqui para te ajudar a atacar quem tiver que atacar, para a gente poder fazer com que fique um terreno fértil, para que as crianças venham. Então, assim, o além do homem, nós podemos interpretar aqui como o que eu tentei sugerir de crítica aqui, que ele tira a mulher, nós podemos reformular isso. Colocando que quando ele no final ele chega no final pensando em quê? Nas crianças. No último capítulo ele fala isso lá. Ele fala, ó. Ele fala assim, ó. Ele fala assim: o leão veio. Penúltimo parágrafo do livro. O leão veio. Minhas crianças estão próximas. Zaratustra amadureceu. Minha hora é chegada. Esta é a minha manhã. Meu dia alvorece. Acende, pois acende, ó grande dia, ó grande meio-dia. Então, apesar de... Olha para você verem como é que é interessante essa sutileza. Quando você pensa em além do homem, em super-homem, nesse que está, no homem mais elevado, o que Nietzsche está falando é o seguinte, olha, queremos uma nova geração de pessoas, de seres humanos, que irão além desses valores do homem. Então o que nós podemos pensar como o além do homem aqui é exatamente essa nova geração que chegará. E aí, no meio dessa nova geração, teremos o quê? Homens, mulheres. Né? O além do homem é só um termo genérico. Um termo genérico. Né? Então, além do homem, nós podemos colocar, então, como as crianças. Tá? As crianças. Essa nova geração que virá para superar as ideias de bem e mal que nós construímos. É isso. Esse é o fim do ponto do roteiro. Querem comentar mais alguma coisa sobre isso aqui?
Exato. E aí você acabou de tocar num ponto que a crítica depois do Nietzsche vai tocar. De um camarada que faleceu agora, há 2 semanas atrás, chamado Jürgen Habermas. Já ouviram falar em Jürgen Habermas? Filósofo alemão, era o filósofo mais importante vivo que nós tínhamos da escola de Frankfurt. Faleceu há pouco tempo. Ele falava, ó, Nietzsche peca na sua crítica à cultura e à moral, porque ele não nos dá pistas de como será essa nova moral. Ele tem um déficit normativo, ele fala, o Habermas. Um déficit normativo. Anotem, anotem. Passa o nome do filósofo que você não passou pra gente passar os sentimentos. Claro. Você me informou pra gente que esse filósofo a gente dá os sentimentos. Ah, pois é. Ele morreu É, né? passada. Ele morreu, ele faleceu dia 9 e aí isso. É. Mas eu quis guardar para o grande meio-dia aqui, né? Não ia perder a graça, né? Eu chegar lá da spoiler, eu vou falar de. Ixi. Aí lá. Vamos agora para a primeira citação lá em cima, gente. Falamos agora da segunda citação do Além do Homem, né? Então especulamos aí de maneira fina que pode ser o que? A nova geração, crianças, né? Aí pode ser uma mulher. Vamos para a primeira citação ali. Que são 2, na verdade. Uma da segunda parte da obra e a outra da quarta parte. Que é mais ou menos o projeto do livro, tá? É nessa primeira citação aqui. Fala assim: sobre 1000 pontes e sendas devem aglomerar-se em direção ao futuro. E sempre mais guerra e iniquidade devem ser postas entre eles. Assim me leva a falar o meu grande amor. Devem tornar-se inventores de imagens e fantasmas em suas inimizades. E com suas imagens e seus fantasmas devem ainda lutar uns contra os outros, a mais alta de todas as lutas. Olha só, a mais alta de todas as lutas. Bom e mal, rico e pobre, alto e baixo, e todos os nomes dos valores haverão de ser armas e sinais tilintantes de que a vida precisa sempre, renovadamente, superar-se a si. A própria vida quer construir-se até as alturas. Olha isso. Até a própria vida quer construir-se até as alturas. Com pilastras e degraus. Quer olhar para distâncias recônditas e buscar belezas ditosas. Por isso necessita de altura. E por precisar de altura, precisa também de degraus. E da contradição entre os degraus e os que sobre eles ascendem. A vida quer ascender. E ascendendo, quer superar-se. Esse aqui é um capítulo polêmico, né, das tarântulas, né, na segunda parte do livro, onde ele vai defender a desigualdade. Ele vai defender a desigualdade. Aí você fala, mas como assim? O Nietzsche, então, é anticomunista? É. Ele é anticapitalista? Também. Ele é anti tudo. Tudo, tudo. Aí a segunda citação ali dentro. Meu sofrimento e minha compaixão, que importam? Acaso aspiro à fortuna? Aspiro à minha obra. Pois bem, o leão veio, minhas crianças estão próximas. Zaratustra amadureceu. Minha hora é chegada. Esta é a minha manhã. Meu dia alvorece. Acende, pois acende, ó grande meio-dia. Aqui é uma ideia, gente. É o projeto do livro. Tá? Se vocês estiverem estudando a filosofia de Nietzsche, vocês vão ver lá a ideia de transvaloração de todos os valores. Ir além de todos os valores. Né? É o projeto que atravessa todo o livro. Vocês imaginem a dor e o sofrimento que foi eu capturar isso durante o livro. Eu falar, qual citação eu vou tirar aqui para falar para eles sobre a transvaloração de todos os valores? É difícil. Porque é um projeto que é uma ideia que está cortando transversalmente todo o livro. Todos os capítulos, praticamente, a gente consegue passar um pouquinho por isso. Né? Então, o que é essa transvaloração dos valores? Destruir todos esses valores decadentes e trazer novos valores afirmadores da vida, do trágico da vida, né?
de uma nobreza de espírito, de uma liberdade do espírito, né? Que não fica refém de mundos do além, de figuras redentoras e de uma moral que deprecia os prazeres, o corpo, né? Que rebaixa a existência, né? Apenas que enaltece apenas a existência intelectual, erudita, né? E da cultura, né? Então Nietzsche, ele escreveu um livro para todos. Todos. Aí você fala, mas parece que durante a obra é um pouco elitista a obra. É uma das críticas que se fazem, né? Mas é um livro para todos e para ninguém. Né? O Zaratustra é o cara que tem que começar essa história. Tem que começar. Né? Então esse é o projeto do livro, tá? Coloquem aí. O projeto do livro é esse aqui, o que? Transvalorar todos os valores, né? Ir além, buscar novos valores agora afirmadores da vida. Aí a crítica do Habermas é essa. Olha, falta um déficit normativo em relação às ideias de justiça, em relação às ideias de igualdade. Porque, peraí, se ele fala que a desigualdade está ok, que os mais fortes podem preponderar sobre os fracos, que alguns povos podem explorar outros povos, e aí isso então pode ser a justificativa para se criar um novo amanhã, com novas crianças, com uma nova geração, que vai fazer esses valores decadentes caírem. Exatamente. Então assim, mas será que ele não conseguiu estipular nada normativo do que seria uma justiça, do que seria uma igualdade, né? Não, o Nietzsche não vai por esse lado. E aí o Habermas fala, olha, então a filosofia de Nietzsche, ela é potente por esse lado, por criticar toda a cultura, que é o que a escola de Frankfurt pega, mas é uma perspectiva filosófica que acaba indo para o relativismo moral. Pode acabar indo apenas para uma visão estética da vida. Apenas para uma visão subjetiva e bela da sua vida com você mesmo no mundo, né? Ou seja, Nietzsche, apesar de estar buscando um projeto de uma nova humanidade, ao mesmo tempo ele não coloca balizas para que esse conjunto crie isso, né? E é mais ou menos por aí mesmo. É mais ou menos por aí, tá? O Nietzsche não está preocupado em formular um contrato social. Tanto é que ele vai bater no contratualismo. O Nietzsche não está preocupado em criar bases do direito. Até porque o direito vem de onde? Do ídolo. De um ídolo chamado Estado. Logo, ele é contaminado por interesses e domínios e forças. Então, assim, o Nietzsche nos coloca num mato sem cachorro. Uma situação, uma rua escura. Uma rua escura. Você até consegue ver lá o sol nascendo no final. Mas, assim, ainda não dá para tatear, né, princípios coletivos para isso. Mas nós podemos pensar princípios, talvez, subjetivos. Como? Mudando talvez a ideia de tempo. Mudando talvez a ideia de linearidade. Porque a ideia de tempo linear com começo, meio e fim pressupõe um fim. Quer dizer que o fim tem que ser bom? Quer dizer que o fim tem que ser um apocalipse, uma redenção? Então Nietzsche está querendo bater nisso. Será que talvez uma ideia de tempo mais cíclica não seja mais interessante? Para que as pessoas, percebendo que tudo de bom e tudo de ruim pode acontecer na vida da gente, e que a gente tem que só afirmar a nossa existência. Tem que estar preocupado com amanhã. Porque você pode estar bem hoje e mal amanhã. Aquela carta do tarô da roda da fortuna, né? Ou também a carta do tarô da força, para o último capítulo, para o sinal. São referências aí, tá? Dos arcanos maiores, né? Da justiça também, né? Então, assim, o Nietzsche, ele não tem muitos princípios coletivos para esse futuro, mas ele tem princípios até individuais para isso, tá? Vamos lá, então, para a quarta citação. Falando do tempo, falando de
vai e volta. Peguem aí a terceira citação, a terceira linha do roteiro. E aqui Nietzsche coloca a gente numa situação existencial muito complexa. Olha só o que ele fala, olha. Ó Zaratustra, disseram então os animais. Olha os animais falando, né? Uma fábula, né? Para quem pensa como nós, todas as coisas dançam por conta própria. Vêm, estendem a mão, riem e fogem. E retornam. Tudo vai, tudo retorna. Eternamente gira a roda do ser. Tudo morre, tudo volta a florescer, eternamente prossegue o ano do ser. Tudo se rompe, tudo é remontado, eternamente constrói-se a mesma casa do ser. Tudo se despede, tudo volta a se saudar, eternamente fiel a si permanece o anel do ser. A cada instante começa o ser. Em torno de todo aqui rola a esfera lá. Ou seja, você está vivendo aqui e a esfera ainda está rodando. O mundo não vai parar para você, bonitão, né? O centro, olha só, olha como é que essa frase é forte. O centro é por toda parte. O centro é por toda parte. Olha que forte. Tatuar, isso é frase para tatuar. Já botei grandes veredas aqui. O centro é por toda parte. É curva a senda da eternidade. É curva a senda da eternidade. Está lá no Convalescente, terceira parte, seção 2. Exatamente depois daquele capítulo das tábuas antigas e novas. Né? Ele fala, olha, o que é o convalescente? É o cara que está se recuperando, né? Porque ele acabou de acontecer o quê? Uma destruição em massa, com mísseis iranianos a toda moral, né? Então o cara tem que se recuperar. Ele tem que ir para Miami, ele tem que ir para Orlando, para as ilhas do Caribe, para convalescer essa guerra, né? Então, gente, aqui nós temos uma ideia muito clássica, eu pensei aqui, é uma ideia que ele já traz em H é Ciência, que é uma obra de 82, 83, que é a ideia do eterno retorno. Anotem aí. Eterno retorno. O Nietzsche, ele tinha, durante a sua trajetória, uma intenção de colocar a ideia do eterno retorno, de que as coisas vão passar na sua vida e vão acontecer do mesmo jeito. Sempre. Não é nem lei do retorno, não. Porque o Nietzsche está baseado em recompensas. O Nietzsche critica isso na obra, né? A ideia da virtude como uma recompensa. Você age de maneira virtuosa buscando uma recompensa. Ele critica isso. Mas ele está pensando na ideia do seguinte, uma ideia de tempo cíclico, onde tudo que é bom e ruim da sua vida vai voltar a acontecer. Vão te trair, vão te sacanear, vão puxar teu tapete, você vai amar, você vai ser amado, você vai viajar, você vai... Você achou que é melhor ser trouxa mais? Exatamente. Então, assim, o Nietzsche tinha, na época da H é Ciência, ele tinha até uma perspectiva de tentar construir uma ideia cosmológica e científica do eterno retorno. Ele tinha uma intenção de dar um passo além da filosofia e ir para a ciência, buscando estudar o eterno retorno do mesmo como um certo princípio cosmológico, tal como os pré-socráticos fizeram, pensando na água. Quando você estuda filosofia, você estuda isso lá, né? Tales de Mileto, tudo é água, como se isso fosse filosofia, né? Tudo é água, filosofia é isso aqui, né? O Nietzsche, então, estava um pouco preocupado com isso. Ele falou, olha, eu acho que o eterno retorno do mesmo pode ser um princípio físico de explicação da nossa história. Só que depois ele abandona isso, né? Aí era demais. O TDAH dele estava indo longe demais. Aí ele falou, não, eu vou focar então no eterno retorno do mesmo como uma provocação existencial. Qual é a provocação dele? Era um teste.
O eterno retorno é um teste. Se você, Andréia, tivesse que viver sempre as mesmas alegrias e tristezas, você aceitaria essa vida ou não? Responda. Sim ou não? Não tem nem. Você não aceitaria. O Nietzsche falou. Decadente. Fundo do curso. Você, Renata, aceitaria a sua vida com tudo de bom e ruim que aconteceu? Sempre. Voltariam as mesmas coisas sempre. Você aceitaria a sua vida? As mesmas experiências iguaizinhas. Iguais. É o eterno retorno do mesmo. Pode mudar, não. Decadente. Transmudana. Transmundando é boa. Ou seja, o Nietzsche quer que você responda, depois de ler essa obra, sim, eu aceitaria a minha vida. Você tem direito, você tem como observar que você pode fazer diferente. Então, se você faz diferente, você pode até ser mais feliz também. Se você fez alguma coisa, você pode ser mais feliz. E se você for infeliz num determinado momento, então não vou fazer isso, porque eu vou ser infeliz. Então, Aí o Nietzsche, qual a perspectiva de Nietzsche? Meu amigo, a vida é trágica. Hoje você pode ser o Aquiles e amanhã você pode tomar uma flechada no calcanhar e morrer. No calcanhar, gente! Pô, tá de sacanagem, né? Tomar no calcanhar, né? Nem no coração, né? Então, assim, você pode estar aqui, a roda da fortuna do tarô. Você pode estar aqui, ó. Então, assim, se a vida, então, ela é assim, e você pega e fala, não aceito, você está negando a vida. Você não é um homem. Você até é um homem, né? Um homem aí decadente, mas você é praticamente um cadáver adiado, vamos dizer assim. Você já está morto em vida. Você só respira. Seus órgãos só funcionam, mas você está morto. Porque você negou a vida. Se você nega a vida, você está o quê? Morto. Mas a tua vida não é exatamente o mesmo, porque você não aprendeu nada com as coisas do passado, então você não está vivendo. Porque aí o Nietzsche está pensando o seguinte, olha, Viviane, se você não pudesse viver a sua vida, você viveria qual vida? Olha como é que é realista essa provocação. Olha como é que ela é nua e crua, real. Se você, Mel, não pode viver a sua vida, você vai viver qual vida? Vai transmigrar a sua alma para outro corpo? Não vai. Você só tem a sua vida. Você nega a sua vida, tá morto. Talvez o Neymar viva melhor do que eu. Talvez a Virgínia, tomando todas as bombas do mundo, viva melhor do que eu. Pô, claro que não. Né? Você acha que ela não tem alegria? Acha que o Neymar não tem tristezas? Não sente solidão? Que chora, que sofre, machuca o joelho todo jogo. Aí você tá com o seu joelhinho bonzinho, ó. Olha aí, não tá. Quem tá com o joelho bom, levanta a mão. Olha aí, ó. Tem gente com o joelho bom aí, ó. Então, assim, é um teste existencial, um teste moral. Meu amigo, se você não aceita a sua vida com alegria e tristeza, você quer aceitar a vida de outro, por exemplo? Não tem como. Você tem essa daí, essa vidinha aí. Né? Então é aqui a ideia do eterno retorno do mesmo, tá? Ele não dá outra possibilidade, assim ou não, com essa ideia do retorno. Mas eu queria mudar eu mesma. Se eu pudesse mudar, eu queria ter nascido na monarquia britânica. Mas nasci na roça, no interior. Aham. Entendeu? Então, tipo, Da Ucrânia, né? então assim, ele é bem realista, é sim ou não. Um teste. Né? Isso é ótimo, porque a pessoa, e a gente sempre tende a dar uma desculpa, mas eu queria melhorar ali porque eu passei por essa experiência. Não, vai voltar de novo. O Nietzsche também está muito baseado também. Mas é aquela, o Nietzsche, ele e o Zaratustra, né? Ele não tá. Vocês percebam que ele fala no final da obra? O que importa a minha fortuna? A minha sorte? O que importa o que eu acho? É um grau de desprendimento já
que o Zaratustra está disposto, né, para anunciar uma nova geração, mas que vai afirmar a vida, que vai aceitar o eterno retorno do mesmo e vai aceitar tudo que esse destino trouxer, que é uma outra discussão que nós vamos ter mais à frente aqui na ideia de amor fati, amor ao destino, né? Então, assim, no final da obra, ele fala, não me interessa. Mas o Nietzsche, ele fala, olha, se você quer continuar sendo plebe, gentalha, se você quiser continuar no mercado fazendo barulho, fazendo comércio, ou sendo um erudito, você pode, ué. Mas você será o quê? Obediente. Você não será um espírito livre. Você será um camelo. Esse novo homem é um espírito livre. O homem decadente é o camelo, é o espírito do peso. É aquele que vai carregar no deserto o peso de tudo aquilo que colocaram na cabeça dele desde sempre. Pode falar. Pra mim parece um mistério dos perdidões, eu não sei se é porque por exemplo, se ele fala sempre buscar quebrar os antigos valores, quando os valores mais ou menos tudo se repete, volta de como sempre foi. Então, na verdade, o que é esse mundo? Na verdade, não existe nada de novo verdadeiramente. Pois é. A questão do eterno retorno, ela funciona na filosofia do Nietzsche como um teste para você afirmar a vida. É um algoritmo só. Né? Um algoritmo. Assim como Pascal faz em relação à aposta para acreditar em Deus. Ele fala, olha, a questão de acreditar ou não em Deus, né, é uma aposta. Você tem 50% de chance de Deus existir. Os outros 50% é de não existir. Aqueles que acreditam apostam nos 50%. Os que não acreditam apostam nos... Ele, o Pascal, falava, então eu aposto nos 50% de que ele existe, já pensando no final, no julgamento final, porque eu acreditei nele. Então meu futuro lá, enquanto alma, será julgado melhor. Um algoritmo que ele cria, uma fórmula para a gente afirmar a vida. Né? Só que é o seguinte, essa nova geração, esses além do homem, essas criancinhas além do homem, elas já viverão numa nova era moral, uma nova era política e social, de afirmar a vida. Né? Então, essas pessoas dessa nova geração não terão problema em aceitar o eterno retorno. Não terão problema em aceitar o destino. Porque elas já estão numa ideia cíclica de tempo. E não numa ideia de que eu tenho que me poupar, de que eu tenho que fazer por merecer lá no futuro. Essa nova geração já vai entrar com uma outra mentalidade de tempo, com uma outra mentalidade de destino, com uma outra mentalidade de futuro. Logo, elas aceitarão que tudo pode acontecer de bom e ruim na vida dela. Sempre. A gente sabe... Vocês estão vivendo as mesmas coisas sempre? Não estão. Ou alguém está aqui casando todo dia? Não está. Ou separando, ou sei lá. Não está. Ou tendo filho todo dia? Não está. Está vendo que é um teste? É um teste, ou seja... Mas essa galera, quando chegar lá, essa nova geração, ela chegará já com a mentalidade, com o software atualizado, Windows 15, já vivendo dentro desse contexto já. Ou seja, a vida vai acontecer, vai ter coisa boa, vai ter coisa ruim, eu aceito isso, tá tudo bem. Não vai ficar pensando, eu vou me poupar para não sofrer, né? Ou então eu vou sofrer agora para ter o paraíso. Elas farão do próprio mundo o reino de 1000 anos de Zaratustra. Não é, Mari? Não é, Mel? Nós chegamos nisso na leitura. Alguém chegou também quando ele fala do reino de 1000 anos. Por que 1000 anos? Porque talvez há uma transição, né? Transição.
Essa nossa cultura não foi construída com 2, 3 mil anos, né? Então, ele chuta lá um reino de 1000 anos e 3 pontinhos. Né? Então esse novo reino, ele terá uma nova configuração. Aí você vai falar, qual? Aí eu vou falar, não sei. Se vai ser uma monarquia, se vai ser uma oligarquia, se vai ser uma democracia. Como é que vai ser isso? Se vai ter machismo, se não vai ter? Não sei. Mas o que nós sabemos é que essas pessoas aceitarão o tempo de maneira cíclica, que elas aceitarão que a vida tem coisa boa e ruim, e que elas não vão manter um espírito de camelo, de peso, mas um espírito de criança. Um espírito de querer o tempo todo criar, de o tempo todo querer dançar, brincar com a vida, jogar com a vida. Vamos lá para a quarta citação. A gente tem que adiantar isso aqui. Aqui na quarta linha aí, né, nós vamos ter a ideia aqui da morte de Deus. Mas peraí, Bruno. Vai matar Deus aqui na nossa frente. Percebam, é a morte. Nietzsche não falou aqui de existir ou não. Morte. E que morte é essa? É um dos valores que não serão considerados neste mundo. Que mundo que ele está vivendo? O mundo do capitalismo industrial, da locomotiva, do motor a combustão. Já é um mundo em completa transformação. Nietzsche escreve isso aqui em 1883, final do século XIX. Né? Então, é um bom tempo já. Ou seja, Deus já não entra mais naqueles valores que as pessoas recorrerão para decidir sobre suas vidas. Mas sim o trabalho, dinheiro e blá blá blá. Né? Então ele fala o seguinte. Está lá em O Homem Mais Feio de Todos, é o capítulo na quarta parte. Né? Que será aquele que matou Deus. Né? Mas ele precisava morrer. Deus, né? Ele via com olhos que viam tudo. Ele via as profundezas mais íntimas do homem. Toda a sua ignomínia e sua feiura ocultas. A sua compaixão era sem pudores. Ele se esgueirou por minhas dobras mais imundas. Esse curiosíssimo, excessivamente importuno, excessivamente compassivo, precisava morrer. Ele sempre via a mim. Queria me vingar dessa testemunha, ou não mais viver eu mesmo. O Deus que a tudo via, inclusive o homem, esse Deus precisou morrer. O homem não suporta que viva uma testemunha como essa. Olha aí, o homem não suporta uma testemunha. Tá lá, eu tô te vendo. Não vai, né? Não vai, como é que fala? Desejar a mulher do próximo. Assim falou o homem mais feio de todos. Zaratustra, porém, ergueu-se e preparou-se para partir, pois sentia um frio penetrar-lhes as entranhas. A morte de Deus. Então aqui Nietzsche não está preocupado com Deus existe ou não existe. Ele não está preocupado. Quem está preocupado com isso são os filósofos da escolástica, da patrística. Até hoje mesmo, na filosofia da religião, tem uma galera aí, né, que estuda sobre a questão do design. Não é isso que o Nietzsche quer aqui. O Nietzsche não está entrando aqui argumentos ontológicos da existência de Deus. Não está preocupado com isso. Está preocupado em o seguinte: Deus ainda é um valor a ser considerado nessa sociedade? Não é. Nós, os homens, matamos Deus. A ciência, a indústria moderna matou Deus. Tirou. Vale agora a lei de Newton, Einstein, blá blá blá. Morte de Deus. Próxima citação. Isso. O mundo do trabalho, a economia, blá blá blá. Ou até mesmo o corpo. Corpo. Né? Vamos lá então. Na quinta citação aí, na quinta linha aí do roteiro de vocês. Vamos lá.
Vamos ler apenas a primeira citação dentro dessa linha, tá? Que é do espírito do peso. Já nos acompanham praticamente desde o berço palavras e valores pesados, bom e mal. Assim se chama esse dote. Por ele nos é perdoado que vivamos. É para isso, e para isso deixa-se as criancinhas virem a si, impedindo-as em tempo de se amarem a si mesmas. Assim faz o espírito de peso. Olha isso. Essa mentalidade impede de você amar a você mesmo. Ideia de culpa, má consciência, não são palavras que aparecem durante o livro? Pecado. E nós arrastamos fielmente aquilo que nos é dado, sobre ombros duros e por sobre ásperas montanhas. E se suamos, nos é dito, sim, a vida é pesada de se carregar, mas apenas o homem é pesado de se carregar. E isso porque arrasta demasiadas coisas alheias sobre os ombros. Como o camelo ajoelha-se e deixa-se carregar bem. Do espírito do peso. Então aqui é uma ideia clássica, né? Uma ideia que faz parte da filosofia de Nietzsche, que é a ideia de moral de rebanho. Uma moral de rebanho. Ou seja, essa moral que nos é colocada desde criancinha, que nos impedem da gente ser o que a gente é. Né? Aí você pode pegar das mais inúmeras possibilidades, desde a questão do gênero, até mesmo as questões morais, sociais. Né? Então aqui nós temos uma ideia de rebanho. Né? Vamos lá para a próxima citação então. Da linha 6 aí. Aqui é uma ideia importante, né, uma das mais importantes dessa obra, que é a ideia de vontade de poder, ou de vontade de potência. Ouvi agora minhas palavras, ó sapientíssimos. Considerai seriamente se não penetrei o coração da própria vida, até as raízes. Onde quer que tenha encontrado algo vivente, lá encontrei vontade de poder. E também na vontade do servente, encontrei a vontade de ser senhor. Desculpa. Isso. Que o mais fraco sirva ao mais forte. Disso persuade-o à sua vontade. Que quer ser senhora do que for ainda mais fraco. Somente a esse desejo é impossível renunciar. Ou seja, independente de onde você estiver, na hierarquia social, na pirâmide, você vai querer estar acima de alguém que é mais fraco. E assim como o que é menor se entrega ao maior para desfrutar do que é menor ainda, olha isso. E ter o poder sobre ele, da mesma forma também o maior de todos se entrega e por amor ao poder expõe a vida. É esta a entrega do Supremo, ser ousadia e perigo e um jogo de dados com a morte. E onde quer que hajam sacrifícios e ofícios e olhares de amor, lá também a vontade de se fazer senhor. E este segredo me foi dito pela própria vida. Vê, falou, sou aquilo que precisa sempre superar a si mesmo. Vontade de ter poder. Isso está no coração da própria vida. Dominar. Ter poder. Vontade de não estar sendo subjugado. De não estar sendo comandado por outro. Né? É uma atitude até psicológica importante para essa nova geração, né? Que virá para transvalorar os valores. Né? Então, vontade de poder. Pensem, isso daí, gente, caiu na mão dos nazistas. Tá? Então, a vontade de poder foi lida como, ou seja, nós vamos fazer a vontade de poder valer. Vontade de poder enquanto dominação política. Né? Então, os caras nadaram de braçada na ideia do além do homem, desse novo, imagina, novo homem, estamos aqui pensando na raça ariana. Então é isso. Então.
vontade de potência, ou seja, nós queremos. Né? Então, vontade de poder aqui então, vontade de fazer a vida acontecer, vontade de criar coisas novas. A filosofia, por exemplo, a partir do Nietzsche, por exemplo, o Deleuze, né, o grande filósofo Deleuze, ele leu Nietzsche mais ou menos assim, ele fala, olha, a filosofia, com a sua vontade de poder, a filosofia então é criar conceitos. De nada vale você ficar aí com a sua erudição, com tudo na cabeça, como se fosse uma enciclopédia, se você não criar nada. Então Deleuze coloca Nietzsche na função de ser filósofo, de criar. E hoje nós estamos passando por uma crise de criação, né, gente? Crise de criação. A criatividade fica cada vez mais afetada. Querem um exemplo? ChatGPT. ChatGPT, faça o roteiro do clube pra mim. E claro que não aconteceu isso, né? Cheguei em casa às 11 horas, né? Então, assim, a vontade de poder anda cada vez mais em baixa na nossa sociedade. Nós estamos cada vez mais resignados, deixa a vida me levar mesmo, as coisas são assim, político é tudo bandido. Falta inteligência média, tá Baixando. Pra que eu vou ler livro? Sendo que o ChatGPT pode me resumir em 150 palavras. Então, assim, a vontade de poder está em crise. Ponto, passa a régua, vamos para a próxima citação. Linha 8 do nosso roteiro. Aí vem o Abu Janra no Provocações, né? Amigo, me diga o que é a vida. Aí o Nietzsche, ele delineia algumas coisas pra gente aqui. Nessas duas citações. Ele fala, a vida diz sobre si, sou apenas cambiável e selvagem. E em tudo, olha isso que bonito, e em tudo uma mulher. E não virtuosa. A vida. E a sabedoria da vida, a sabedoria fala da vida. Queres, desejas, amas, somente por isso já louvas a vida. Já é então uma ideia de vida completamente diferente da vida que nós aprendemos com o espírito de peso, que a vida é difícil de carregar. E Zaratustra diz, sedutora, cambiável e obstinada. Isso é a vida. Mudança, trágico, roda da fortuna. Aí a próxima citação diz, sim, foi inventada uma morte para muitos que se exalta a si própria como vida. Certamente, um serviço prestativo a todos os pregadores da morte. Então, forjamos uma ideia de vida que na verdade é uma ideia de morte. A ideia de bom, na verdade, a ideia de mal que nós cultivamos é uma ideia de pessoas fortes e boas. Mas você fala, Bruno, mas não estou entendendo. Não estou entendendo. Para o Nietzsche, a nossa cultura inverteu todos os valores. Chama de liberdade, mas na verdade é uma obediência controlada. Você é livre se o Estado, com a sua Constituição, deixar você ser livre. Senão você... Ai de você alegar por motivos filosóficos e religiosos que você não vai cumprir uma obrigação a todas impostas. Né? Então, é livre até onde o Estado quer. Para essa mentalidade de peso, que o Nietzsche vai colocar, é claro, como mentalidade judaico-cristã, vamos colocar isso de maneira muito clara, uma cultura europeia e judaico-cristã. Quem é forte, independente e que está obstinado a cumprir aquilo que quer, a alcançar a meta da vida, isso é ruim. Bom é o oprimido. Bom é aquele que vai chegar aos céus, né, ao paraíso, sendo humilde, né, obediente, né, que vai seguir, poupar o seu corpo. Isso. Então o Nietzsche, é por aí que o Nietzsche vai defender a desigualdade. Porque a igualdade
ela arregimenta, passa uma pá de cimento nas individualidades, que são diferentes. E elas não possibilitam que essas pessoas diferentes se desgrudem da ideia de homem e busquem o além do homem. A ideia de igualdade é um dificultor da ideia do além do homem. Por isso que ele defende a desigualdade. Mas não vamos chegar lá. Então o que é a vida aqui então? Não é isso que eles falaram. Isso que eles falaram a vida inteira pra gente, pra levar a gente a viver como camelo, é morte, não é vida. Vida, lá, tá lá, ela é selvagem, ela é cambiável, ela é sedutora, ela é obstinada. Você tem que desejar, você tem que amar, você tem que querer, você tem que ter vontade de ter vida, vontade de potência, vontade de poder. E vocês estão que rindo, vocês vão me contar a piada aí depois, viu que vocês estão rindo. Eu tô vendo vocês, vão me contar. É sobre o Big Brother, é sobre a Jordana e o Jonas do Big Brother. Então eu não quero saber. Então. É, né? Vamos lá, tem meia hora então, vamos lá. Tô brincando, viu meninas? Pode continuar aí, tem nada não. Vamos lá então para a citação. A citação 9 é apenas para falar sobre a questão da arte. Então, para o Nietzsche, a arte, ela é um artifício, ela é uma maneira de viver que ela é muito mais privilegiada, muito mais interessante do que a gente recorrer à religião, do que a gente recorrer até à própria filosofia, do que a gente recorrer à metafísica, tá? Então a arte, por que a arte é tão privilegiada? Porque a arte, como ela foi concebida desde os gregos, né? Do espírito trágico da tragédia, do espírito trágico do teatro, como nasceu a arte. Para o Nietzsche, a arte, ela dá valor ao trágico, ao que pode acontecer de bom e ruim durante a sua vida. Enquanto que a metafísica, ela tem uma meta transmundana. Enquanto que a religião tem metas específicas. Enquanto que a moralidade ali de um grupo também tem moralidades específicas, né? Então, tem metas específicas. Então, a arte, ela é um meio de existência mais legítimo do que ficar recorrendo à metafísica, né, a Vale do Amanhecer, tarô, né, zoroastrismo, tudo isso, né? Então assim, a arte é isso, tá? Essa é melhor ir para a arte, porque na arte você pode dançar, você pode se expressar, você pode aceitar o bom e o mal na sua vida. Ele falou de trágico aí, mas é no sentido de aprendizado, né? Que a pessoa passa e aí melhora ou piora, é nesse sentido. É porque o trágico faz a gente... Presta atenção. O trágico possibilita que vivamos a vida de maneira mais completa. Aí você fala, mas como? Imaginou se a vida fosse só maravilha? Isso é muito chato. Se você fosse eterna, imaginou? Você é eterno. Aí só você é eterno, e ninguém mais é. E vai morrer todo mundo, você vai ficar vivo. É. Aí você tá aqui vivendo. Olha, pensa atenção. A gente tá vivendo isso aqui agora. Presta atenção. Vocês nunca mais viverão esse momento. Parecido, mas esse não. Parecido. É. O Nietzsche fala isso quando ele vai falando lá sobre o eterno retorno. Ele fala, olha, tem aqui um portal chamado instante. Esse instante aqui, ó. Né? Então, assim, a arte, então, meninas, ela nos possibilita viver de maneira mais completa. Percebendo esse trágico da vida. Enquanto que a metafísica fala, olha, cuidado com isso, com falso conhecimento. Vá para a ideia por exemplo, do belo e do bem de Platão, por exemplo. Vá para a ideia dos 5 motores lá, das 5 causas do Tomás de Aquino. Enquanto que a religião fala, não, o caminho é esse o caminho.
Se sai desse caminho, não tá legal. Vai ser punido. Entendeu? Então a arte, ela dá pra gente uma visão mais completa das coisas. Porque você vive o bom e o ruim, o bom e o ruim. E é aquilo, o que importa também você escolher aí uma religião, não sei o quê, sendo que você vai viver do mesmo jeito as coisas. Vocês estão entendendo qual é a onda do Zaratustra? Quando ele fala no final, o que importa a minha fortuna? O que importa o que eu escolhi? O que importa, meu amigo, é que vai acontecer. Você sendo cristão, testemunho de Jeová, o que for, não interessa. Vai acontecer. Né? Vamos lá então na linha 10 então aí. Olha lá. A primeira citação apenas aí. Estão 3 aí, mas vamos ler só a primeira. Deixa, pois, o mundo pertencer ao mundo. Não ergas um dedo sequer contra ele. Deixa que quem quiser estrangule e apunhale, e corte e esfolhe as pessoas. Não ergas um dedo sequer contra isso. Com isso aprenderão também eles a renunciar ao mundo. E a tua própria razão, toma tu mesmo pelo pescoço e estrangulha, pois é uma razão deste mundo. Com isso, tá errado isso aqui. Acho que na hora que eu fui copiar isso aqui ficou. Vou ler a outra citação então, pera aí. Vamos ler a última citação dessa linha. Acho que na hora que eu fui recortar e colar, colou errado isso aqui, tá? Aquilo que a plebe aprendeu outrora a crer sem razões, quem poderia derrubá-lo por meio de razões? E no mercado, convence-se com gestos. Mas razões fazem a plebe desconfiar. E se alguma vez a verdade aí venceu, então perguntai-vos com boa desconfiança, que forte engano lutou por ela. Tende cautela também com os eruditos. Olha aí. Eles vos odeiam, pois são estéreis. Eles têm olhos frios e ressecados. Diante deles, todo pássaro encontra-se depenado. Ufanam-se de não mentir, mas falta muito para a incapacidade de mentir tornar-se amor à verdade. Sede cautelosos. Falta muito para a ausência da febre tornar-se conhecimento. Não creio em espíritos resfriados. Quem é incapaz de mentir não sabe o que é a verdade. Né? Então aqui é uma crítica da razão do Nietzsche. Né? Crítica da razão. O Nietzsche tá, os eruditos fazem parte dessa categoria, dessas subcategorias do homem que tem que ser superado. Né? Os eruditos, o que eles fazem? Eles têm o conhecimento enciclopédico. Eles guardam aquilo e não vivem aquilo. O Nietzsche está contra o conhecimento que é apenas guardado, que fica num antiquário, que fica numa biblioteca. Ele quer um conhecimento para a vida, um conhecimento que sirva a vida. Né? Então, o Nietzsche está indo contra os racionalistas extremos. É claro que a razão existe, você é ser humano, você raciocina, você pensa logicamente. Mas o Nietzsche está querendo ir contra aqueles que colocam a razão contra a vida. A erudição contra aquele que experimenta a vida. O Nietzsche é um filósofo do experimento, experienciar a vida. Ele quer isso de você. O Nietzsche é contra a ideia de verdades absolutas. As verdades, elas são apenas perspectivas. Exatamente. Porque se existe uma verdade absoluta, certa, você não tem o quê? Evolução, você não tem desenvolvimento de nada. Se já está lá a verdade, vai fazer o quê? Então essa ideia da filosofia como busca de verdade e tal, isso é um papo meio furado, viu? A gente, pelo menos no que se faz de filosofia séria, né? Temos aí fatos.
e leituras desses fatos como verdades, né? Então aqui é uma crítica da razão, uma crítica do conhecimento, tá? E aí os críticos do Nietzsche vão falar, então peraí, o Habermas fala isso, ele fala, olha, então nós vamos cair num irracionalismo. Ou seja, cada um vai aí então, qualquer maluco que coloca aí uma banqueta numa praça pública vai falar que é aquilo ali que ele acha. Né? Então essa é uma... Ele faz uma crítica que vale a pena, eu concordo com a crítica dele, só que os efeitos dessa crítica podem trazer um certo irracionalismo. E também a gente pode começar a partir para apenas assim, tá aí o mundo é desigual, o mundo é assim. E aí, vai fazer o quê? Não, então assim, o Nietzsche, como ele tá tão... Para ele, o espírito de peso tem razão dentro dele. É exatamente por esse excesso, por esse cuidado. Como ele fala aqui, por essa desconfiança que nós homens temos. O que é desconfiança? É você cerrar os olhos e parar para pensar, né? Nossa, sei não, viu? Eu acho que... Né? Aí começa. O Nietzsche está preocupado mais em talvez o corpo e as sensações serem uma nova razão. Ser uma nova razão. Tá? E aí a citação do meio, bem ali entre as duas ali, é assim, ó. Até agora todo saber cresceu junto com a má consciência. Todo saber cresceu junto com uma má consciência. Você conhece o mundo para ficar colocando preconceitos na sua cabeça para ficar com má consciência. Quebrai, ó cognoscentes, quebrai as velhas tábuas. Então aqui ele está batendo em todo mundo aí da epistemologia. Desde Platão, com teoria das ideias, até Aristóteles, René Descartes, todos os iluministas, está batendo todo mundo, empirista, Immanuel Kant, Hegel, está batendo em todo mundo aqui. Todo mundo. Ele está fazendo filosofia a golpe de martelo, ele está quebrando tudo. Vamos lá então para mais uma citação agora. Eu vou pular aqui. Vou escolher uma específica aqui. Vamos para a citação de número 15. Vamos lá. Olha o que ele fala. O corpo é uma grande razão. Uma multiplicidade com um sentido. Uma guerra e uma paz. Um rebanho e um pastor. Instrumento de teu corpo é também a tua pequena razão. Meu irmão, a qual chamas de espírito, um pequeno instrumento e joguete de tua razão. Eu, dizes, orgulhas-te dessa palavra, mas maior é aquilo em que não queres crer, teu corpo e sua grande razão. Esta não diz eu, mas faz eu. O que o sentido sente, o que o espírito conhece, nada disso tem jamais seu fim em si. Mas sentido e espírito querem persuadir-te de que são o fim de todas as coisas. Olha aí. Tamanha é sua vaidade. Instrumento e joguete são sentido e espírito. Por detrás deles encontra-se ainda o si próprio. Então aqui é a valorização do corpo, tá, gente? O Nietzsche, então, se eles são desprezadores da vida, se esse homem que nós temos que superar despreza o corpo e a vida, nós então devemos afirmar então que o corpo tem seu jeito de conhecer o mundo. Tem seu jeito de experienciar o mundo. Vai falar, então, o Nietzsche, ele é um defensor de você viver assim, só no carnal, Não é. Nós temos provas dentro da obra que não é isso. Ele prefere com que vivamos com os sentidos de maneira mais... A inocência dos sentidos, ele fala. Deixar o nosso corpo experimentar o mundo, né, de maneira mais... de maneira autêntica, de maneira a construir algo. Né? Não apenas a ficar... Ele critica esse tipo de gente que vive
apenas se satisfazendo nos prazeres. Ele critica isso. Faz parte da plebe, da gentalha, que apenas quer viver lá, né? Baseado nisso, né? Que é uma das críticas que nós vimos lá no Siddhartha, né? Então o corpo aqui então, é um instrumento de conhecimento, não apenas a razão, né? E colocar o corpo como instrumento de conhecimento é uma bandeira contra todo esse tipo de metafísica, contra toda essa moral, contra todo esse espírito de peso que nós fomos colocados desde sempre. É até citado no texto. Ele cita de maneira... Uma linha assim, ele cita. O tântrico. Ele está muito influenciado por esse orientalismo, né? Então, mas ele chega a tocar nesse pontinho, rapidinho lá. Vamos lá então, falar então sobre a citação 16, que é um tema importante da filosofia de Nietzsche. Então aí o tema da linha 15 foi a valorização do corpo. 16, vamos lá. E vi uma grande tristeza cair sobre os homens. Os melhores cansaram-se de suas obras. Uma doutrina era proferida. Uma crença acompanhava. Olha a crença. Tudo é vazio. Tudo é igual. Tudo foi. E de todos os montes ressoou. Tudo é vazio. Tudo é igual. Tudo foi. Sim, fizemos a colheita. Mas por que todas as frutas apodreceram e ficaram marrons em nossas mãos? O que terá caído da lua má naquela última noite? Em vão foi todo o trabalho. Veneno tornou-se nosso vinho. Um mal olhado chamuscou nossos campos e corações, amarelando-os. Disse o vidente na segunda parte do Zaratustra. Olha só, tudo é vazio, tudo é igual, tudo foi. E aí isso ressoou lá nos montes, voltou. Tudo é vazio, tudo é igual, tudo foi. Niilismo, gente. Niilismo. Ah, o Nietzsche é niilista. Alguém já ouviu falar isso aqui? Já ouviu falar, né? Ouviram falar? O Nietzsche é niilista. Não tem nada de niilista o Nietzsche. Ele até tem um lado de niilista, mas não é do jeito que está aqui. O que está aqui, ele tá diagnosticando o niilismo como parte de nosso tempo. Se Deus morreu, nós começamos a querer colocar coisas no lugar. Então, quando Deus morreu, ficou um vazio, né? Vazio. E aí, esses cansados falaram: olha, então tudo é vazio, tudo é igual, tudo é em vão. Nada tem sentido. Isso é o niilismo. É o nada, o vazio. O Nietzsche está querendo ir contra. O Nietzsche quer superar o niilismo. Escrevam. Superar o niilismo. Como que é superar o niilismo? Porque o niilismo ele é muito bom para essa ideia de homem. Ele é muito bom para essa resignação frente ao mundo. O mundo é assim mesmo, eu sou rebanho, vou seguir, vou obedecer, vou viver como um camelo carregando peso no deserto. Então o niilismo é essa doutrina do vazio, de que nada tem sentido. E o Nietzsche, então, ele, em certo momento, ele usa desse niilismo de maneira ativa, né? Para destruir os valores, ou seja, vamos negar esses valores aí, não vamos? Vamos negar. Vamos transvalorar esses valores, não vamos? Mas ele quer colocar coisas novas no lugar. Ideia de tempo novo, uma ideia de existencial, trágica, diferente, né? Vai viver num vazio. Exatamente. E para ele, a ideia do niilismo também tem que ser superada. Porque pensa, esse homem tem que ser superado, ele vive nesse espírito de peso. Nesse espírito judaico-cristão, europeu, alemão também. Aí tá, vamos romper então com o fundamento deles que é Deus. Que é a metafísica também, que é o platonismo. Vai ficar o que no lugar? Esses cansados que não vão para a luta, para a grande guerra, como ele diz, que não vão buscar esse grande meio-dia, eles vão se cansar e vão falar o quê? Ah, então nada tem sentido, então.
Se Deus saiu do meio, nada tem sentido, tudo é em vão, tudo é vazio. Eu vou falar aqui, vai bater lá no monte e vai voltar. Vai ressoar. Porque é um nada. Então Nietzsche, então, ele é contra o niilismo, ele quer superar o niilismo, né? Mas ele age de maneira nihilista apenas temporariamente para destruir esses valores, mas para colocar novos valores, que as crianças colocarão. Esse é um ponto importante da filosofia do Nietzsche, que vocês não podem sair daqui sem passar pelo menos o olho, né? É claro que durante a obra você não vê lá ele falando, olha, agora vou falar sobre o niilismo. Agora vou falar a crítica do Estado. Ele não fala isso, ele vai te atropelando como uma Scania, né? E vai indo, né? Então, vamos lá então para a citação 17, muito interessante. Vamos lá. Olha só o que ele fala na citação 17. Em algum lugar ainda há povos e rebanhos, mas não entre nós, meus irmãos. Aqui há estados. Estado, o que é isso? Pois bem, abri agora os ouvidos, pois agora vos digo minha palavra acerca da morte dos povos. O Estado é o mais frio de todos os monstros. Também mente com frieza. E esta mentira insinua-se de sua boca. Olha só, olha a mentira que ele fala, o Estado. Eu, o Estado, sou o povo. É mentira! Foram criadores que criaram os povos e dependuraram uma crença e um amor por sobre eles. Dessa maneira serviam a vida. Então aqui tem já uma dialética, uma contradição, uma oposição entre povo e Estado. Estado morte e povo vida. São aniquiladores que armam ciladas para muitos e as chamam de Estado. E penduram uma espada e sem apetite por sobre elas. Onde ainda há povo, este não compreende o Estado e odeia-o como mal olhado e pecado contra costumes e direitos. Olha aqui, essa aqui é forte, hein? Essa aqui é forte. O que deve ter de dissertação de mestrado isso aqui, né? Então a crítica do Estado, ou seja, se tem que quebrar com todos esses valores, tem que quebrar com o Estado também. Tem que quebrar o Estado, né? E uma coisa interessante aqui, a gente tem que parar para pensar, enquanto crítica do direito, ou crítica do Estado, é sobre a questão do justnaturalismo, né? Então Nietzsche aqui parece defender a perspectiva justnaturalista. De que mas não um justnaturalismo que é sustentado por um Estado, mas um justnaturalismo que ele flui dos povos, das sociedades, ou seja, que as sociedades se autogerenciam de acordo com os seus costumes e seus direitos próprios ali, as suas regras próprias, né? Então, que é mais ou menos a perspectiva do comunismo, né? Você não tem o Estado e você tem uma auto-administração dos trabalhadores, né, que trabalham livremente numa terra livre, né? E então, assim, resvala no comunismo, resvala também no anarquismo, né? Então, assim, mas aqui eu quero ler mais, como Nietzsche é muito crítico dessas perspectivas políticas, né? Que para ele são morais de rebanho, tanto o liberalismo como também todos os ismos, né? São para ele morais de rebanho, né? Aqui parece que Nietzsche quer que cada povo, cada sociedadezinha tenha a sua autorregulação ali, com todos os sua diversidade, sua etnicidade, né? Então, me parece ser ali um justnaturalismo, um respeito aos direitos naturais ali, né? Muito interessante. Então, vou até pesquisar depois mais sobre isso. Mas aqui é uma crítica do Estado e possivelmente aqui, na minha leitura, uma defesa do justnaturalismo, né? De uma coisa até de estado de natureza também. Mas vamos lá. Próxima citação é muito boa também.
Vamos lá, a 18. Quando vim aos homens pela primeira vez, cometi a tolice do eremita. A grande tolice, apresentei-me ao mercado. E ao falar com todos, falei com ninguém. Ao cair da noite, porém, fui companheiro de funambulistas e de cadáveres. E eu mesmo quase fui um cadáver. Com a nova alvorada, porém, veio-me uma nova verdade. Aprendi então a falar. Que me interessam mercado e plebe, e a algazarra da plebe, e as longas orelhas plebeias. Vós, homens mais elevados, aprendei isto de mim. No mercado não há ninguém que creia em homens mais elevados. Está na quarta parte. Então, temos aqui uma crítica. Então, aí é a questão do elitismo, tá, gente? Entra aqui a crítica do elitismo. Ou seja, o Nietzsche, ao mesmo tempo que ele quer um livro para todos, quando ele começa a tratar dos homens mais elevados, e lá ele nomeia esses homens elevados, tá? Que vão chegando para ele no meio da floresta. São os reis e blá blá blá, um vidente, não sei o quê, né? Então são homens assim mais privilegiados, né? Então ele fala, olha, não vá lá falar, não jogue pérola aos porcos. Não jogue, né? Vamos ficar entre nós. Se vocês aqui são os melhores ali do que aquilo ali, então é daqui que vai sair a superação do homem. Até porque todos eles chegam já com essa visão, né, Renata? De, não, olha, realmente aquilo que nós vivemos enquanto homem não está certo. Querem um exemplo? O Papa. O Papa é um desses homens elevados. Ele está lá, na caverna. Ele está lá, ele chega para o Zaratustra. Olha, depois que mataram Deus, tanto é que o nome do capítulo é Fora de Serviço. Né? Olha só, Zaratustra, desde que Deus morreu, eu estou fora de serviço. Eu não tenho mais um senhor a quem servir. Então eu vim aqui procurar você, um eremita, para ver se você me ajuda aí com alguma coisa. Me ajuda, né? Estou fora de serviço, né? E então assim, o Papa, ele está lá, né? Junto com os reis também, né? E depois eles vão agradecer ao Zaratustra. Olha, Zaratustra, muito obrigado, né, por ter ajudado a gente a viver, né, a fazer uma festa aqui. Aí eles vão adorar o jumento, né? Aí tem o capítulo chamado A Festa Jumentil, né? Então assim, pô, velho, vocês têm que chegar nessas partes, isso é muito bom. Então assim, eles vão, que é claro, remete àquele capítulo da Bíblia, né? De adorar o bezerro, né? Não é o bezerro? É o bezerro de ouro? O bezerro de ouro, né? A caverna, ela é figurada sendo ele mesmo ou não? Eu acho que pode ser uma leitura, viu? Sobre. Pode ser. Até porque Zaratustra é um homem. Então, a caverna sendo ele, a psique dele, está cheia daquele peso, que é uma coisa que eu leio também. Eu leio mais ou menos assim também. Então, a caverna como sendo tudo aquilo que ele tem dentro dele, que é o quê? A submissão a um poderoso do Estado, que é o rei. A submissão a um líder religioso, que é um papa. A submissão aos adivinhos, que são aqueles do charlatanismo ali, né, do misticismo, né? Então, o Zaratustra acaba pegando, o Nietzsche acaba pegando essas figuras das camadas sociais para criticar o espírito de peso, né? Então, eu acho que pode ser uma leitura assim da caverna sendo ele mesmo, coisas que ele tem que superar, né? Que ele tem que realmente sair da caverna, encontrar com o leão, para esse leão atacar aquilo que tem lá dentro, né? Vocês têm que chegar nessa parte que ele escuta, né, homens gritando, e aí quando ele... muito doido, esse livro é muito doido. Mas vamos lá. Vamos lá. Você quer falar? Então vamos lá. Então essa parte aqui, essa crítica à gentalha, à plebe, então, leva a gente a pensar muito no elitismo, então. Tá? É uma obra muito elitista. Ela tem sim um pezinho lá. Ao final do livro a gente vê que ele vai selecionando algumas pessoas específicas e a partir daquelas ele acredita que dali pode sair. E aí ele percebe que não. Ele fala, não, essas pessoas, lembra Mari, lembra Mel, que ele fala, essas pessoas cheiram mal. Cheiram mal. Elas têm um cheiro desagradável. Cheiro de morte. Cheiro de cadáver, um cheiro de que não é vida. Não é vida.
Eu saí da caverna um pouquinho e eles foram adorar o quê? O jumento. Só porque o jumento falava o quê? É sim. O jumento falava é sim. O jumento afirmando, dizendo sim. O que o espírito de peso diz o tempo todo? Não. Não. Não viva. Não vai lá. Né? Não misture energético com uísque. Tome sabor energético com uísque, sabor. Né? Então não misture o uísque com energético, senão você vai morrer. Né? Enquanto que o jumento diz é sim. É sim. Então eles... então o jumento... Olha só, aí o Zaratustra sai um pouco. Eles vêm no jumento e tomam uma figura divina, fazem uma festa. O Zaratustra fala, olha, tá errado isso aí. Como pode vocês estarem... E aí o homem mais feio de todos vai falar, não, é porque a gente matou Deus, né? Então agora eu tive que botar uma coisa no lugar. Aí eu botei um jumento. Aí o Zaratustra fala, olha, independente de vocês estarem adorando um jumento ou o que for, só de vocês estarem festejando, só de vocês estarem pulando, dançando, ou seja, vivendo de maneira artística, já valeu a pena. Vocês já estão no caminho. Olha que doideira. Vamos lá então. A defesa da desigualdade nessa citação na 19. Olha só, a penúltima. Queremos praticar a vingança e o insulto contra todos aqueles que não são iguais a nós. Assim fazem voto os corações das tarântulas. E vontade de justiça, isso deve ser de agora em diante o nome para virtude. E contra tudo que tem poder queremos erguer nossas vozes. Ó pregadores da igualdade, a demência tirânica da impotência clama assim em vós por igualdade. Olha só, uma demência tirânica da impotência. Vossos mais secretos desejos tirânicos ocultam-se em palavras virtuosas. Olha que forte isso. Não quero me ver misturado e confundido com esses pregadores da igualdade. Pois assim fala comigo a justiça. Os homens não são iguais, e tampouco devem se tornar iguais. Que seria de meu amor ao além do homem se eu falasse de outra forma? Entenderam? Então, a defesa da desigualdade, ela é trazida, incomoda a gente. Incomoda um cara de esquerda, que nem eu, por exemplo. Fala, mas peraí, né? Como é, meu amigo, como é? Mas você tem que entender. Ele tem um projeto. Ele tem um projeto de transvalorar os valores. Ele bateu no Estado. Ele bateu na igreja. Tem um capítulo específico da igreja. Ele bate em tudo. E o que ele está falando é verdade, né? A gente, é porque é esse negócio da gente de equilibrar as coisas. Mas aí hoje tem um conceito de equidade. São pessoas diferentes. Já vem que é Ou seja, aí na época não tinha. Tratar os iguais com igualdade e os desiguais na medida da desigualdade. Né? É equidade, né? Na verdade, essa ideia vem de Aristóteles, né? Aristóteles traz isso. Sobre ou seja, a justiça como sendo uma correção das diferenças, né? Então, já é uma justiça diferente, né? Porque a isonomia trata todo mundo igual, né? No termo da lei, a equidade e a ideia de justiça, né? Já vem para... Por isso que Aristóteles vai defender a questão de realmente o Estado ir lá e ajudar aquele que passa fome, de dar uma saúde, um remédio para quem está doente. O rico o rico tem, o pobre não tem. Então, o Estado, o soberano tem que ir lá ajudar esse para corrigir uma desigualdade. Aí daí vem a desigualdade, a equidade, né? Então aqui nós temos então a questão, né, da igualdade, da desigualdade como sendo importante pro projeto do além do homem. Nós precisamos realmente de homens que se desgarrem da ideia de peso, espírito de peso, para alcançar essa nova geração de crianças que serão o além do homem, né? E olha como é que ele fala lá dentro, tem uma outra citação embaixo lá dentro, lá, né? Ele fala, olha, não quero me ver misturado. Não, eu já li isso aqui, já li. Então, beleza. Vamos para a citação 20, então. Eu falei besteira, vamos embora.
Que é já uma crítica do direito ainda, né? Uma crítica agora do direito mesmo. Olha lá. Essa aqui é muito forte, hein? Onde ainda há povo, este não compreende o Estado e odeia-o como mal olhado e pecado contra costumes e direitos. Dou-vos este sinal. Todo povo, olha que lindo, todo povo fala a sua língua do bem e do mal. Que o vizinho não compreende. Inventou para si sua linguagem em costumes e direitos. Mas o Estado mente em todas as línguas do bem e do mal. Chamo de Estado onde se demoram todos os bebedores de veneno, bons e maus. Estado onde todos se perdem a si próprios. E todo mundo nega o si próprio. Bons e maus. Estado onde o lento suicídio de todos é chamado de vida. Vede só estes supérfluos. Essa coisa dos supérfluos que aparece na obra, ele fala, olha, essa galera aí que vive negando a vida, que vive aí desprezando o corpo, desprezando a existência trágica da vida, negando o eterno retorno, essa galera aí, ó, é supérfluo no mundo. Por mim, podem ir todos. Ele fala assim, vocês não querem tanto além do mundo? Que saia do mundo. Ele fala, deixa ele. Ele fala, eles são supérfluos. Eles são supérfluos. Eu não é, Mariana? Ele não fala assim. Quem leu essas páginas? Ele fala, vocês leram isso, né? Então ele fala que vede só estes supérfluos. Eles roubam para si as obras dos inventores e os tesouros dos sábios. E a esse roubo chamam de instrução. E tudo converte-se para eles em doença e desgraça. Então, ou seja, num movimento só, nós capturamos duas críticas ao direito aqui. A crítica do direito à vida. Isso que esse Estado aí chama de direito à vida é, na verdade, morte. Porque nega a vida de vocês. Tira esse si próprio. Rouba a criatividade de vocês. Rouba a liberdade de vocês. Então, eles chamam de vida, mas na verdade, né, é um lento suicídio de todos. Né? E ao mesmo tempo ele critica também o direito à educação, que é a educação que o Estado fornece. Porque rouba dos inventores e os tesouros dos sábios e chamam isso de instrução. Então temos aqui também uma crítica à educação também, ao modo de fazer educação. Que se tiverem curiosidade, a crítica da educação de Nietzsche está numa outra obra específica chamada Considerações Extemporâneas. Uma obra que é antes do Zaratustra. Considerações Extemporâneas. Ele vai criticar a educação, ele vai criticar o historicismo, ele vai exaltar Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, tá? Como educador. E ele vai também falar da importância da obra de Richard Wagner como o expoente do trágico na ópera que vai resgatar o espírito alemão. Né? E aí depois do Zaratustra, lá no final da década de 80, ele vai Nietzsche contra Wagner, né? Ele vai romper com Wagner. Né? Porque o Wagner se converte ao cristianismo. Fala tudo que o Wagner parecia que tinha para anunciar o além do homem, para transvalorar todos os valores, resgatando um espírito trágico do povo germânico, ele nega quando ele se converte ao cristianismo. O bom virou fraco. O forte virou fraco, o bom virou ruim. É isso, pessoal. Então, teria, claro, vários outros assuntos para falar, como o amor fati, né? Olha só, lá na citação 13, olha que lindo, ele fala, olha, a dor, na citação 13, a dor é também um gozo. A maldição é também uma bênção. A noite é também um sol. Parti daqui, ou então aprendereis, um sábio é também um nécio. Jamais disseste sim a um gozo? Ah, meus amigos, com isso dissestes também sim a todo pesar. Isso que é o amor fati, amor ao destino, amor a... Todas as coisas encontram-se encadeadas, entremeadas, apaixonadas. Se jamais quisestes duas vezes, uma vez, se jamais falastes, me agradas, fortuna, zás, um instante,
Então quereis tudo de volta, tudo de novo, tudo eternamente, tudo encadeado, entremeado, apaixonado. Ó, com isso amastes o mundo. Ó eternos, vós os amais eternamente e em todos os tempos. E também ao pesar falais. Passa, fala ao pesar, passa, mas retorna. Pois todo gozo quer eternidade. Ou seja, dor também é gozo, audição também é gozo. Amar o destino é uma, talvez, dos insights para essa nova, né, geração aí de pessoas que irão superar o espírito de peso de camelo que nós temos, né? É isso, pessoal. Depois de 1h e 55 minutos, 2 horas de encontro como sempre, terminamos. Algum comentário, alguma crítica? Vai terminar? Isso aí. Então tá, palmas pra gente, então. Muito bom, fico muito feliz, viu? Não é algo simples, não é algo... Tanto é que hoje o encontro teve bem menos pessoas, né? Pessoas que concluíram a obra, poucas pessoas que concluíram a obra. Não é fácil. Não falei que era fácil, mas foi um ponto importante do clube, viu? Talvez tenha um antes de Zaratustra e um depois de Zaratustra, né? Então eu acho que, sinceramente, o que vier depois disso aqui é coisa muito... o Sartre vai ser interessante, mas não vai chegar nem perto disso aqui, não. O Sartre eu vou abrir uma turma para fazer tudo aquilo também, se quiserem. Quem participou, gostou, facilitou a leitura? Cara, assim, você lia assim, não tapa, né? Então. Eu fiquei devagar muito. Porque já, eu tipo um livro meio que spoiler, mas eu gostei. Mas eu fiquei um pouco mais devagar no livro. Gostei das duas coisas. De ler livro, que eu ainda não li, mas assim, como aquela apresentação que você trouxe, fosse uma bem aberta, uma sessão mais ampla, ficar mais restrita do processo. Foi muito importante. Então já deu uma... Que foi o que a Ana Paula falou pra mim. Foi, amor, falou, cara, esse livro tem que ler assim, um capítulo por vez. Porque se você... porque assim, juro pra vocês. Se vocês verem como que minha edição tá de rabisco, vocês não vão acreditar, inacreditável. Rabisquei tudo, assim, tudo. Então tem muita coisa. Aquela planilha que eu fiz lá, eu marquei 3, 4 e 10 em cada capítulo, entendeu? Então, assim, valeu a pena, é complicado, não é fácil, mas assim, tem gente que fala, tem que ser fácil, precisa ter uma historinha e tal. Cara, mas isso aqui, velho... Mas é isso, então. Vamos tirar a foto, então?